Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Pega a sua Bíblia aí, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Daremos hoje sequência à exposição das Sagradas Escrituras nessa carta que Paulo escreveu aos irmãos lá da igreja de Corinto. Capítulo 2, a partir do verso 6, será o texto para nossa exposição nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante do texto lido da Tua Palavra, o nosso pedido, a nossa oração é que o Senhor possa iluminar o nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor possa falar nessa noite ao nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença. Fala conosco. Usa, ó Deus, este momento para produzir transformação e mudança na nossa vida. Para nos dar, ó Deus, a cada dia e de forma mais plena, a verdadeira consciência de quem é o Senhor, de quem nós somos, da mensagem do Evangelho e da nossa função de proclamadores dessa palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, Paulo escreveu esta carta, provavelmente por ocasião da sua terceira viagem missionária. Estamos falando aqui do ano 55 depois de Cristo. Ele estava na cidade de Éfeso quando assim escreveu essa missiva. Ao que tudo indica, depois também de ter pregado ali na cidade de Atenas. Corinto era uma cidade extremamente importante no mundo grego daquela época. Importante sob vários aspectos. Importante pela economia, uma cidade portuária, havia ali 2 portos. Importante pela religiosidade muito forte naquela cidade. Importante devido vamos dizer assim, ao gosto que aquelas pessoas tinham também pelo conhecimento. Até na esteira daquilo que Paulo já havia experimentado em Atenas, ele agora se volta à igreja de Corinto para tratar e trabalhar temas que são importantes para aquela igreja e para aqueles irmãos. Uma igreja formada de judeus e gentios,
uma igreja numa cidade que tinha pontos extremamente positivos, mas uma igreja que estava inserida também numa cidade de uma forte cultura pagã, de uma forte promiscuidade, de uma forte relativização daquilo que é correto, daquilo que é errado, em linhas gerais. Uma cidade que não tinha a ética de Deus, a palavra de Deus como sendo diretriz, como sendo norte, como sendo a verdade para a sua postura, para a sua ética, para o seu comportamento. E o apóstolo Paulo, então, tratando com essa igreja, inicialmente ele lança os alicerces, as bases sobre as quais uma igreja deve ser firmada. E uma dessas bases, um desses alicerces fundamentais, eu diria, meus irmãos, alicerce que não pode deixar de existir na vida da igreja. Alicerce que traz-nos a ideia de que essa é uma das razões pelas quais a igreja existe, que é a proclamação do Evangelho, que é a pregação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai tratar disso. Ele trata disso nos últimos versículos para trás aí que nós lemos. Já no capítulo 1, ele vai falar da mensagem da cruz. Aqui no início do capítulo 2, foi fruto da nossa mensagem no domingo passado. O apóstolo Paulo também vai tratar do caráter, não é? da essência da sua pregação ou dessa proclamação do Evangelho. E os ensinos do apóstolo Paulo, os princípios aqui estabelecidos nesse texto, eu não tenho dúvida, meus irmãos, eles transpassam as centenas e centenas de anos, chegam até 2020 e ainda carregam consigo uma importância fundamental para que a igreja hoje continue exercendo esse papel que é preponderante, esse papel que ela não pode se abster de fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Esse papel que faz com que a igreja tenha sentido nesse aspecto e nessa área. Então, o verso 1, o verso 2, o verso 3, 4, até o verso 5, nós encontramos o apóstolo Paulo falando das características, né, dessa mensagem. E do verso 6 ao verso 16, não é diferente. Ele continua trabalhando, eu diria, o mesmo tema. Talvez agora de uma forma mais abrangente. Ele agora usa a expressão a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, mostrando-nos algo que vai alcançando dimensões maiores, não é? Que vai atingindo na sua exposição áreas que ele ainda não tinha tocado. E de certa forma ele vai complementando uma ideia pretérita para essa ideia agora presente nesses versículos. Nós não podemos, meus irmãos, ler esses versos aqui, do 6 ao 16, sem pensarmos naquilo que o apóstolo Paulo já vem trabalhando no contexto aqui anterior e imediato. Na realidade, aqui é uma sequência, um desenrolar de pensamento que tem um sentido, que tem uma lógica. E eu gostaria nessa noite de tratar com os irmãos, à luz desse texto, sobre a verdadeira sabedoria exposta aqui pelo apóstolo Paulo, tentando entender o que é isso, tentando entender as suas características, tentando entender a relação do ser humano com essa sabedoria que eu estarei chamando aqui de verdadeira sabedoria. Obviamente que quando nós classificamos a sabedoria como verdadeira, nós pressupomos que existem ensinamentos e supostas, entre aspas, sabedoria, conhecimento falsos. E aí eu queria compartilhar nessa noite com os meus irmãos a respeito dessa verdadeira sabedoria. E o primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar, e eu peço que você permaneça, por gentileza, com a Bíblia aberta, próxima a você, para que possamos recorrer ao texto sagrado. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, tirando esse ensinamento aqui do texto, é que nós, seres humanos, somos totalmente incapazes de atingir esse conhecimento verdadeiro.
O ser humano é totalmente incapaz, enquanto ser humano, por sua natureza e pela natureza do conhecimento, ora exposto, de atingir a verdade de Deus pelos seus próprios esforços. Veja, eu disse que o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta, ele vai falar, se comunicar com os irmãos ali da cidade de Corinto, também na perspectiva do que ele já tinha vivenciado, experimentado no mundo grego, nas suas viagens, na cidade de Atenas, que até hoje é conhecida como um dos berços da filosofia. E eu não duvido, meus irmãos, que quando nós pensamos na cidade de Corinto, nós estamos pensando também numa cidade em que as pessoas amavam, eu vou colocar aqui entre aspas, a ciência, o conhecimento, porque nós não podemos comparar epistemologicamente aquilo que se conhecia há 2000 anos atrás com o volume e a profundidade e a extensão do que se conhece hoje. A ciência, obviamente, mudou bastante. O conhecimento, obviamente, foi acumulado ao longo desses 2000 anos, ou quase 2000 anos. Mas a comparação, ela se estabelece, meus irmãos, porque o ser humano sempre buscou esse conhecimento. O ser humano sempre desejou a verdade, ou buscar a verdade. E o que o apóstolo Paulo, então, trata aqui nesse texto, de uma forma inicial, eu destaco para os irmãos, é que nós, seres humanos, não somos capazes de atingir, não somos capazes, pelos nossos próprios esforços, de conhecer, de atingir esse conhecimento que é o conhecimento verdadeiro, e por algumas razões. Vejamos que o apóstolo começa dizendo o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu gostaria de afirmar para os irmãos que nós não podemos atingir essa sabedoria porque ela vai além do nosso próprio tempo e da nossa própria existência. Eu diria que, no conceito humano de tempo, ela é atemporal. Veja, o texto de forma muito clara diz que essa sabedoria é desde os séculos. E lá no verso 7, no finalzinho do verso 7, ele diz que Deus pré-ordenou desde a eternidade. A verdade de Deus, o conhecimento verdadeiro, ele não se restringe ao tempo e ao espaço no qual eu e você, nós estamos inseridos. Ela vai além, ele extrapola, ele é muito maior do que isso. O tempo aqui, descrito na argumentação do apóstolo Paulo, traz-nos a ideia de um tempo eterno. Obviamente que nós estamos falando da verdade de Deus, do conhecimento verdadeiro, nós estamos falando da pregação do Evangelho, nós estamos falando daquele que é o alfa e o ômega, daquele que não está contido no nosso tempo, aquele que é, que era e que sempre há de ser. O verdadeiro conhecimento, meus irmãos, não pode ser atingido pelo mero esforço humano, porque ele vai além do nosso tempo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, esse conhecimento, essa sabedoria. Diz aí o verso 6, a sabedoria não se restringe a esse século, ela nos foi dada desde a eternidade. O homem não é capaz de atingir por si só esse conhecimento, essa sabedoria, continua o texto falando e descrevendo, porque ela não pode ser contida, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser administrada, essa palavra da verdade ou esse conhecimento verdadeiro, pelos poderosos, pelos administradores dessa época. Por mais que os governos e os governantes governem sob a soberania, o poder e a autoridade de Deus, eles não são capazes de manipular, de conter, de deter esse conhecimento. O apóstolo Paulo também nos diz isso, meus irmãos, aí no verso 6.
Quando ele diz: expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época. E de certa forma ele aqui vai confrontar e até numa perspectiva de humilhar mesmo aqueles gregos, né? Ou a igreja que estava ali respirando supostamente esse conhecimento, quando ele diz que o conhecimento dos poderosos se reduzem a absolutamente nada. Na realidade, meus irmãos, o apóstolo Paulo já está trabalhando isso lá atrás. Como eu falei, nós não podemos ler esses textos, esses versos, do 6 ao 16, sem analisarmos a conexão que existe dessa fala específica aqui nesses versículos com aquilo que o apóstolo já está trabalhando lá atrás. Verso 2 desse mesmo capítulo, Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele disse que a sua pregação não consistia na ostentação de linguagem, na sabedoria. Me parece que ele está lidando com um público, né, que amava a ideia de conhecer, amava a busca pelo conhecimento. O problema é que esse conhecimento está além, do ponto de vista do tempo, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista de que não pode ser contido pelos poderosos desse mundo. Os poderosos não conhecem, e a argumentação do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ela é fantástica quando ela disse, quando ele coloca a situação da seguinte forma: ora, se é verdade que os poderosos são detentores do conhecimento verdadeiro, Cristo não deveria ter sido crucificado. Porque Cristo foi crucificado sob o poder do império dos poderosos. Cristo foi crucificado sob o poder das altas autoridades religiosas de Jerusalém. Aquelas pessoas não conheciam a verdade. Aquelas pessoas não eram detentoras da verdade. A verdade soberana de Deus não pode ser manipulada pelos governos e pelos governantes. Os poderosos deste mundo, essa expressão que o apóstolo Paulo coloca. Mas uma outra coisa nós podemos destacar. Ainda no verso 6, a gente percebe, meus irmãos, assim de forma muito clara, né, que essa sabedoria ela é transcendente. Ela transcende. Ela vai além. Nós não temos as ferramentas, nós não temos os mecanismos, nós não podemos colocá-lo num tubo de ensaio e repetirmos de forma aleatória e infinita qualquer tipo de experiência para se atingir esse conhecimento. Ele transcende a nossa capacidade. Eu volto a esse primeiro ponto, destacando que o que o apóstolo nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina aqui, é que a verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela não pode ser atingida pelo mero esforço humano. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa competência. Esse conhecimento está acima, ele transcende a nossa competência e a nossa capacidade. Talvez nós estamos diante aqui de uma igreja que tinha como parte da sua cultura, porque inserida numa cidade que assim pensava e respirava essa ideia, buscava o conhecimento pelo conhecimento. Talvez o prazer de ouvir os grandes discursos, os grandes oradores no Areópago, talvez a satisfação de estar em contato com a estética da fala, do discurso, talvez a satisfação daquele novo conhecimento. Quando Paulo estava lá em Atenas, lembre-se que ali alguns dos filósofos, né, diziam assim que ensinamento novo é esse que nós estamos ouvindo. Como se eles estivessem dizendo: olha, isso é novidade, é um conhecimento novo, vamos agregar, vamos ouvir qual é a sua origem, de onde ele vem. Me parece que nós estamos diante de
de um momento e de um povo, não é? De um momento histórico e de um povo que historicamente tinha esse prazer pela busca do conhecimento, não é? A sofia, o prazer do entender pelo entender, o conhecimento que se tornava um fim em si mesmo. O problema disso, meus irmãos, é que, infelizmente, isso não vai trazer sentido para a nossa vida. O homem mais sábio que existiu sobre a face da terra, o rei Salomão, já havia chegado a essa conclusão. Ele, na sua luta, na sua busca pelo sentido da vida, pela razão da existência, dentre outros lugares que ele procurou, ele também procurou no conhecimento. E ele disse que ali ele também não achou a razão da sua existência. Meus amados irmãos, Paulo aqui desafia a arrogância dos filósofos. Paulo aqui desfaz a arrogância da academia. Paulo aqui mostra de forma peremptória, de forma clara, de forma enfática, que a verdadeira sabedoria não pode ser alcançada meramente pelo esforço humano. E talvez seja justamente essa razão e esse sentido que nos vai fazer entender, compreender de forma mais precisa quando o apóstolo Paulo diz: eu decidi nada saber dentre vós, senão a Cristo crucificado. Meus irmãos, essa não é uma fala que tenta emburrecer as pessoas. Essa não é uma fala que se coloca contrário à busca do conhecimento. Essa não é uma fala que nos ensina ou nos incentiva a não estudarmos. Não tente usar o argumento contrário, como se Paulo aqui estivesse advogando que o homem não deveria buscar, ler, conhecer, se instruir nessa vida. Não é essa a intenção do autor. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas o que o texto está dizendo de forma muito clara, que existe um conhecimento que é sobremodo excelente, que existe um conhecimento que está acima desse conhecimento humano e que não pode ser atingido pelas nossas próprias forças. Há aqueles que buscam freneticamente esse conhecimento. Há muitos que, e nos nossos dias tem isso também, não é? Vez ou outra, nós encontramos isso nas redes sociais, as pessoas que até usam os grandes figurões da filosofia, consagrados, pensadores, não é? Para tentar dar aquele ar de superioridade intelectual, não é? Muitos estão buscando aí enaltecer aquele conhecimento que eu diria obscuro. Existem alguns filósofos, eu não sei quantos daqueles que me assistem gostam de filosofia, leem filosofia, mas existem alguns filósofos que são obscuros, difícil de compreender, difícil de entender. O que falar de Hegel e do seu pensamento? Não me peça para explicar. Dentre tantos outros, vez por outra a gente vê as pessoas aí, pegam uma pinça, não é? Uma frase de Nietzsche, e de outros e outros filósofos que são obscuros, que são difíceis no seu entendimento. Veja, irmãos, eu gosto de ler sobre isso. Tem um autor que eu não o classifico como obscuro na sua filosofia, que eu particularmente gosto, Albert Camus, de ler A Queda, A Peste, o mito de Sísifo, dentre outras obras, não muitas, ele morreu muito jovem de acidente de carro, mas são obras extremamente pessimistas. Isso está no DNA da sua filosofia, do seu pensar. Todas as vezes que eu leio Camus, eu fico imaginando que ele deveria ler Eclesiastes, que talvez Eclesiastes fosse o antídoto para o seu existencialismo tão amargo, para a sua filosofia tão obscura, tão sombria, para a sua forma de ver e de enxergar o mundo numa perspectiva tão negativa.
Veja, você pode ler, você pode gostar, você pode buscar esse conhecimento. O que eu entendo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, é que dentre esse conhecimento e o Evangelho, ele prefere a verdade de Deus. Ele prefere o Evangelho. Em vez de seguir os obscuros, em vez de seguir os pensamentos que muitas vezes não são claros, em vez de seguir homens que muitas vezes devaneiam nas suas explicações a respeito da existência humana, o apóstolo Paulo prefere seguir a verdade de Deus, prefere seguir o Evangelho, prefere seguir a Cristo, porque a mensagem do Evangelho é clara. Ele prefere uma mensagem clara, ele prefere a mensagem da luz, ele prefere a mensagem arrebatadora, ele prefere aquela mensagem que de fato é profunda, que toca a alma, que transforma o coração, que modifica a mente. Ele prefere a mensagem que traz esperança. Mas essa sabedoria não pode ser atingida pelo nosso esforço, tão somente pela nossa capacidade, tão somente, mas veja aí o que diz o verso 8, como atingimos esse conhecimento, como alcançar esse conhecimento, qual a sua origem, de onde ele vem, aonde ele está. Verso 10 diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se eu disse no primeiro ponto que nós não somos capazes, pelas nossas próprias forças, de atingirmos a verdade de Deus, o verdadeiro conhecimento, o Evangelho de Cristo, eu estou dizendo nesse momento e nesse instante, no segundo ponto aqui destacado, que a origem desta verdade é o Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo lá atrás diz que a sua mensagem, a sua pregação, que é a pregação da verdade, que é a mensagem do verdadeiro conhecimento de Deus, não estava baseada na ostentação humana, na linguagem rebuscada, mas é a mensagem do poder. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a origem desse conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Uma coisa nós precisamos ter muito claro na nossa mente: eu e você jamais seremos capazes de conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós. Você vai fazer todo o esforço. É por isso que tem gente que fica louca sem entender a razão da existência. Alguns desses filósofos obscuros que eu citei, eles morreram loucos. A mente foi levada ao extremo do raciocínio, ao extremo do pensamento, e não conseguiu atingir, porque quem conhece a mente do nosso Senhor, quem conhece a mente de Deus, quem primeiro deu a Ele para depois receber. Lembre-se, o conhecimento de Deus está além, ele transcende a nossa capacidade mental, a nossa capacidade física. Mas a coisa belíssima, a mensagem linda do Evangelho, meus irmãos, é que esse conhecimento está acessível na medida em que o próprio Deus se revela a mim e a você. A busca se encerra quando Deus nos encontra. A busca se encerra quando Deus fala conosco. A busca se encerra quando o Evangelho é aplicado na minha vida, na sua vida e no nosso coração. Para um poder que é transcendente, obviamente, a sua origem tem que ser transcendente. Ninguém pode se arvorar no direito, de ser o detentor desta verdade. Mais uma vez, que coisa belíssima a ideia aqui apresentada no texto. Não são os poderosos deste mundo detentores dessa verdade. A verdade do Evangelho não pode ser manipulada. A verdade do Evangelho não pode servir para escravizar as pessoas. A mensagem do Evangelho, essa revelação que o próprio Deus fez a nós, o verdadeiro conhecimento, não pode ser detido por algumas pessoas
pretexto de escravizar outras. Pelo contrário, essa palavra, meus irmãos, é acessível a todos nós, independente se somos governantes ou não, independente se temos dinheiro ou não, independente da nossa capacidade intelectual. A mensagem verdadeira do Evangelho pode ser pregada, e pode ser pregada de forma tão clara, de forma tão límpida, que todos os homens podem entendê-la, que ela pode atingir o coração de todas as pessoas, com a capacidade de transformar vidas, de levar salvação, de transformar as mentes, de modificar os comportamentos, de fazer com que um novo homem nasça, uma nova mulher nasça e surja. É a mensagem poderosa, é a mensagem do Evangelho, que não é pregado através da estética do discurso, que não se preocupa se a fala tem lógica humana ou não tem lógica humana, mas é uma pregação, mas é uma verdade, mas é uma mensagem que está depositada no poder do Espírito Santo de Deus. Aos irmãos que estavam assistindo hoje pela manhã o nosso estudo na escola dominical, lembre-se do momento em que o profeta Elias ora pelo filho da viúva. E Deus então escuta a oração do profeta. E aquele filho volta à vida. A ressurreição, o milagre da ressurreição é constatado naquele momento. E naquele instante, aquela viúva diz: agora eu sei que a tua palavra, que a palavra do profeta, no caso, profeta do Deus Altíssimo, é a verdade. O poder da palavra havia realizado um milagre dentro da casa daquela viúva. Veja, meus irmãos, não é a ostentação da linguagem, não é a capacidade intelectual, é o poder do Espírito Santo de Deus. A verdadeira sabedoria, a verdadeira mensagem vinda da parte de Deus, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de modificar, porque a sua origem está no próprio Deus. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o seu espírito? E as coisas de Deus, é o Espírito de Deus que conhece, diz o texto. E nós não temos recebido esse Espírito do mundo, verso 12, e sim o Espírito que vem de Deus. Veja, a fonte é Deus, a origem é Deus. O poder vem de Deus. E esse poder, uma vez atingindo o nosso coração, será capaz de transformar a nossa vida de tal forma e de tal maneira que nós também iremos glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós conhecemos esta verdade, essa verdade nos faz novas criaturas. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. O primeiro, nós não somos capazes de conhecer pela nossa própria força, pelo nosso esforço pessoal. O segundo ponto é que essa mensagem e essa verdade nos é apresentada, dada, fornecida, revelada pelo próprio Deus e feita no poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro, quando essa mensagem toca no nosso coração, a nossa vida, meus irmãos, ela é completamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não somos mais... O texto vai usar aqui a expressão homem natural e homem espiritual. Não somos mais como aqueles homens naturais. O homem natural é aquele que se rege apenas pelas coisas desse mundo. Nós temos uma mente modificada. Nós temos uma mente transformada. Nós mudamos o patamar da nossa existência. Ou o patamar da nossa existência foi mudado pelo próprio Deus e pela ação de Deus. O nosso conhecimento agora se expande de tal forma que ele transcende a realidade humana. Eu não sei se você percebe na prática o efeito que isso pode ter na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Mas a partir desse instante, meus irmãos, nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo de tal forma que somos reconectados com o Criador, que somos reconectados com o nosso Deus, e nesse instante tudo se faz novo na nossa existência.
E esse conhecimento de Deus, que agora é revelado em Cristo a todos nós, que agora é revelado através das Escrituras Sagradas a todos nós, ele é tão profundo que ao invés de nos escravizar, que ao invés de trazer obscuridade à nossa mente, que ao invés de trazer loucura à nossa mente, e falta de sentido e falta de razão, ao contrário, ele nos atinge de forma tão profunda que nos liberta, que nos transforma, que modifica o nosso ser naquilo que existe de mais sagrado, naquilo que existe de mais profundo, porque o Espírito de Deus perscruta os corações, é o que o texto diz. A ideia do perscrutar, a ideia do sondar, é a ideia de atingir o âmago, é a ideia de atingir lá no sacrário do nosso coração, no lugar mais escondido, no lugar mais importante. Quando nós somos conhecedores das verdades de Deus, nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. Eis que agora tudo se fez novo, agora nós temos a mente de Cristo, agora o nosso conhecimento da verdade também transcende a esta realidade. Porque a origem desse conhecimento é transcendente. E se o meu conhecimento transcende a essa realidade, eu posso dizer também que a minha esperança não está mais firmada apenas neste mundo. Se assim o fosse, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E todos aqueles que firmam a sua esperança no conhecimento meramente humano será uma pessoa infeliz. Porque não conhece a verdade, porque não atingiu esse conhecimento amplo, porque não atingiu esse conhecimento pleno. Mas quando nós somos tocados por essa sabedoria verdadeira, por essa mensagem que é a verdade de Deus, ela nos atinge de tal maneira, meus irmãos, ela nos atinge de tal forma, que agora a nossa vida é transformada e temos uma esperança, uma convicção, uma certeza que vai além desta vida. Nós agora podemos dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo. Absolutamente nada. Porque nós conhecemos a verdade. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos competentes, não é porque nós temos méritos em nós mesmos. Não, absolutamente não. Mas a minha esperança hoje, ela se torna inabalável, porque eu conheço a verdade. A verdade revelada de Deus para a minha vida. E a verdade, meus irmãos, a verdade, você que me escuta nesse instante, é que Cristo deu a sua vida por nós. É que Cristo se entregou na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Importa que hoje, nesse momento, aonde você está, na hora que você estiver me ouvindo, seja agora ao vivo ou depois, quando estiver assistindo esse vídeo, que você volte os seus pensamentos para Deus, que você entregue o seu coração nas mãos de Cristo, que Ele faça morada dentro do seu coração, transformando a sua vida. A verdade de Deus está revelada, a verdade de Deus está diante de nós. Meu irmão, se você ainda não enxerga, se você ainda não conhece, se você ainda não compreende, eu convido você a orar comigo. Vamos orar. Senhor, Pai Santo, Pai Eterno, Deus da nossa salvação, nós reconhecemos, ó Deus, na Tua presença que nada somos, toda a nossa incapacidade, não somos, ó Deus, capazes de atingir a glória e a verdade que é o Senhor, mas, ó Pai, nós acreditamos no Teu Santo Espírito, no poder do Teu Santo Espírito. Nós entendemos que o Senhor se revela a nós, e eu quero nesse momento orar por aqueles que me escutam, ó Deus, pedindo que, se assim for da Tua vontade, que esta verdade do Evangelho possa atingir mentes e corações, possa atingir essa vida que está me ouvindo agora, que talvez seja religioso por tantos anos, que talvez conheça a Bíblia, que talvez já tenha frequentado ou ainda frequente alguma igreja, mas que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não conhece a verdade transformadora do Evangelho. Ó Deus, revela
Revela-te a esta pessoa. Eu te peço, Senhor, mostra o verdadeiro evangelho, a verdadeira sabedoria, para que todos nós, ó Deus, possamos ter a nossa mente transformada pelo Senhor, tendo assim a nossa esperança também renovada e inabalável, a certeza, a convicção de que servimos a um Deus que é poderoso, servimos a um Deus que salva, servimos a um Deus de amor. É a oração que nós a ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.